Boa tarde a todos. Nosso próximo palestrante é Joseph Cox e está dentro da empresa telefônica de criptografia secreta do FBI. Anand. Deem a ele uma recepção DEFCON calorosa e agradável. Muito obrigado. Tudo bem. Vou acelerar o primeiro trecho por causa do pequeno atraso. Vou começar com uma história. Esse cara, Domenico Gatanzarati, é do sul da Austrália. Ele é um traficante de drogas. Começou com metanfetamina antes de passar para muita e muita cocaína. Ele também vendia telefones criptografados especializados de uma empresa chamada Phantom Secure. Esses eram dispositivos BlackBerry comuns que tiveram o microfone removido, a câmera, o GPS removido e, em seguida, adicionaram criptografia de e-mail PGP a esses telefones, com a qual tenho certeza de que todos vocês estão familiarizados. E isso permite que ele e outros criminosos falem fora dos olhos da polícia, basicamente. Mas o FBI fecha o Phantom Secure em 2018. Avançamos alguns anos. E Gatanzarati está trabalhando em outro negócio de drogas. Ele fala em um telefone criptografado diferente. Um amigo meu importou um soldador com a empresa do amigo dele. A UPS ligou e disse que precisa de um corretor para assinar a papelada da alfândega. Isso é algo que você pode fazer? Em outras palavras, ele está perguntando a alguém: ei, temos esses itens na alfândega. Precisamos de alguém de dentro para assiná-los. Isso é muito comum quando se trata de tráfico de drogas. Há um pouco de confusão sobre se eles estão importando armas ou cocaína, ou o que quer que seja. Qualquer piada neste aplicativo você me mata. E esses? Bricks, keys, hack, rouba, cópia, pá. Ok, vamos ganhões. Aqui está o verdadeiro negócio. E é assim que o soldador realmente se parece. Você tira o painel, há um cofre lá dentro, e então há algo dentro que é seguro. Mas há algo errado. Alguém vai pegar esta máquina de solda e os funcionários no porto ou no armazém. Eles continuam dizendo que eles não estão aqui por algum motivo, tipo... Deve haver algum engano. Até que, eventualmente, alguns dias depois, quando ele retorna, eles dizem a eles: "Oh, sua máquina de solda foi apreendida pela Força de Fronteira Australiana." Australiana. Isso, obviamente, não é o ideal para o Capitão Zorati. E então outra mensagem que alguém envia por um telefone criptografado. Porcos o agarraram. Eu realmente não preciso traduzir isso. Significa que a polícia o pegou, obviamente. E então isso é o que está dentro dos cofres, dentro da máquina de solda. Um monte de cocaína. Claro, o que Gatanzarati não percebeu foi que o telefone que ele estava usando, feito por uma empresa chamada Anon, era secretamente administrado pelo FBI. E a milhares de quilômetros de distância, o agente especial do FBI, Marshall Mills, estava lendo suas mensagens, assim como outros agentes também. Então, quem sou eu? E por que diabos você deveria ouvir o que estou dizendo sobre o Anon? Eu sou o autor de Darkwire, sobre o qual entrarei em mais detalhes em breve. Eu sou um cofundador da 404 Media. Costumávamos trabalhar na Motherboard, a seção de tecnologia da Vice, antes de deixarmos a mídia corporativa para criar nosso próprio veículo de tecnologia investigativa, com uma equipe de 4 pessoas. Obrigado. Então, para Darkwire, falei com as pessoas que codificaram os telefones, as pessoas que os vendem para traficantes de drogas, os próprios traficantes de drogas, os agentes do FBI que gerenciam essa operação, outros agentes da lei da Europol, da Holanda, da Suécia, da Austrália. E como você verá pela primeira vez, o que eu não publiquei antes. Obtive muitos documentos sobre o Anon. Aquela foto ali de cima sou eu, tentando tirar uma foto do lado de fora do escritório de campo do FBI, em San Diego, quando havia uma câmera olhando para mim, apenas fazendo contato visual com ela. E então esse distintivo é de quando eu entrei furtivamente em uma conferência somente para policiais, em Vancouver. Acabei de registrar meu nome verdadeiro, e eles não sabiam quem eu era. Então ainda me deixaram entrar. Resumidamente, o que vou falar sobre o telefone? Então, esse é o software, o hardware, a rede em si, e pela primeira vez, a interface de front-end do FBI. Então, a estrutura do Anon, mais ou menos como esses esquemas de pirâmide funcionaram e como todas as pessoas interagiram. E, claro, o papel do FBI no topo. Então vai ter um pouco mais de história, mais ou menos como aqui eu comecei. Mas sobre um cara chamado Microsoft. Não relacionado à empresa de tecnologia, ele só se chama Microsoft. Ele tinha um amigo na prisão chamado Linux também. E essas caixas pretas que você vai ver, e por que um ARM começou a crescer fora de controle? E então, brevemente,
O que isso significa para o debate sobre ficar obscuro? Eu sou jornalista, não sou ativista, não sou um oficial da lei. Eu realmente não consigo decidir para onde esse debate vai, nem deveria. Isso meio que depende de todos os outros na sala, certo? Eu só quero contar o que aconteceu quando o FBI realmente conseguiu um backdoor. Então vamos falar sobre o telefone. Aqui está meu dispositivo Anon. Comprei no mercado secundário do Gumtree, do eBay, ou algo assim. Porque quando o FBI revelou que eles estavam executando isso, muitos criminosos tentaram vender o telefone estupidamente. Este era um Google Pixel 4. Ele também veio no Pixel 2S, Pixel 3, como Samsung Galaxy e alguns telefones chineses também. E essas foram as caixas pretas que eu sugeri e sobre as quais falarei um pouco mais tarde. Elas eram apenas a unidade de computação da Intel NUC. E é só um pequeno computador, certo? É como um Mac Mini de certa forma, eu acho. E você conecta um telefone a isso. E ele carrega o próprio aplicativo de mensagens Anon e também o sistema operacional personalizado chamado Arcane, os baseado no Graphenius, com alguns pequenos ajustes que abordaremos. Mas essa é, na verdade, uma espécie de linha de produção desses telefones. Agora digamos que você é um traficante de drogas, comprou o dispositivo Anon e o abriu. Como ele se parece? E, na verdade, quais são alguns dos gadgets interessantes? Você pode ver que naquele com a caixa vermelha, os números não estão em ordem. Eles foram todos embaralhados. E isso é para que, quando você estiver digitando o código PIN, ninguém possa olhar por cima do seu ombro e adivinhar o padrão, porque você terá que digitá-lo em cada momento. Há um código de limpeza no meio também. E então, o embaralhamento do PIN, acabei de mencionar que é um PIN de isca. Então, se você digitar um PIN em vez do outro, será revelada uma espécie de segunda metade do sistema operacional que tem um aplicativo da Netflix, um aplicativo do Tinder. Acho que tem até um Candy Crush também. E nenhum desses aplicativos funciona. O ponto é que você está cruzando uma fronteira, ou está sendo preso pela polícia. Você digita rapidamente o segundo PIN, dá o telefone a eles. Ah, olha, não tem nada aí. Esse cara estava apenas jogando Candy Crush. Ele não é um traficante internacional de drogas. Então você tem o aplicativo Anon em si, que estava escondido atrás de uma calculadora. Você digitaria algo como 2 vezes 2 e pressiona igual. A calculadora desaparece. E o aplicativo Anon se revela. Os traficantes de drogas adoram seus aparelhos e engenhocas. Eles amam tudo isso como sinos e apitos. Embora eu ache que a maioria das pessoas nesta sala provavelmente concordará, muito disso é teatro de segurança. Você sabe, essas não são precauções de segurança reais. Mas se você é um traficante de drogas e vê isso, você pensa, droga, tudo bem. Eu te dou $1.000 por uma assinatura de 6 meses ou até $2.000. Às vezes esses telefones são caros. Então é assim que os perfis de usuário dentro de um NON realmente se parecem. Você cria uma conta por meio de um revendedor. Você pode então escolher sua foto de perfil. Você tem Edward Snowden aí, é o Chapo Sultanos Che Guevara. Quero dizer, você pode ver todos eles, e eles, além das fotos de perfil. O que ouvi do FBI foi que dezenas e dezenas de criminosos usaram o nome de usuário James Bond só porque é assim que eles se veem. Essa é a interface, o próprio aplicativo de bate-papo. Isso está muito longe dos e-mails criptografados com PGP que mencionei. Eles eram lentos, eram lentos. Os criminosos agora têm, você sabe, WhatsApp e mensagem. Mas para os criminosos é elegante, é moderno. Funciona o MDM. Então, Anon trabalhou com gerenciamento de dispositivos móveis. Começou com Mobileiron antes de mudar para Fieldex. E isso é importante não apenas para o FBI em si e o monitoramento, mas para o gerenciamento da empresa Anon, porque deu a capacidade de ter o que eles chamam de Arcane Manager. Mencionei que o Arcanius é o sistema operacional. Qualquer pessoa em uma posição de gerência no Anon, que eram os informantes chamados AFGU, que explicaram mais tarde, e o FBI também. Eles poderiam olhar para este painel e ver, oh, olha, há mais de 9.000 dispositivos Anon online. Eles podiam folhear e ver o IMSS, ou o IMACE, e todo esse outro tipo de informação. Esta não é a parte de vigilância de uma norma. Esta é mais a parte da empresa de tecnologia. E eu sei que isso pode ser um pouco confuso. Acho que ficará mais claro quanto mais prosseguirmos, e então mais, você sabe, suas análises normais, todo esse tipo de coisa. Então, quanto à infraestrutura de rede de como esse backdoor e aparelho de vigilância realmente funcionavam, você começa com o servidor XMPP.
No final das contas, Anon é só uma cutucada. Basicamente você sabe, pessoas falando sobre XMPP com alguma criptografia adicionada. Você então tem um servidor proxy que esconde crucialmente o servidor do país de terceiros, que é este país que coletou todas as mensagens para o FBI. Depois, um servidor de transferência, depois a ingestão, e por fim, o front-end do FBI. O Dojin nunca vai admitir isso, nunca vai reconhecer isso, por descobrir que o terceiro país é a Lituânia. Esse foi o país que recebeu a ordem judicial para fazer essa interceptação mundial. Obviamente, o front-end está nos Estados Unidos, e tenho quase certeza de que o servidor proxy ou um deles está no Reino Unido, com base em vazamentos que obtive de dentro e de fora. Então, não é apenas capacidade de vigilância mundial. A infraestrutura disso também está espalhada globalmente. Apesar de tudo voltar ao FBI em San Diego, você tem o exemplo clássico do bate-papo entre Alice e Bob, certo? Isso está apresentando como um backdoor realmente funcionava. Você tem Alice enviando a mensagem que passa pela AWS, vai para o servidor, Jabber, e depois volta para Bob, o bucket trace na parte inferior. Acho que era para nexus, para vídeos, para fotos, esse tipo de coisa. E então, à direita, você tem a parte mais importante, bot. Este é o backdoor para o Anon, como diz. Todas as mensagens enviadas são copiadas para o bot. Então, basicamente, o que o FBI fez foi que, mesmo que duas pessoas estivessem apenas enviando mensagens diretas, o FBI adicionou esse tipo de contato fantasma e transformou cada mensagem direta em um bate-papo em grupo. O FBI estava silenciosamente em cada mensagem direta enviada por anônimos. Estes são apenas alguns exemplos de código do APK que também vazou. Você sabe, hash e suporte, eles não são realmente importantes. Backup era um recurso de backup que você poderia usar para arquivar suas mensagens no Anon. Não creio que muitas pessoas o tenham usado, mas a parte que destaquei são os bots e depois o domínio usado pelo Anon. E como você vê aqui, os bots foram recriados no servidor. Esta é a parte mais importante de toda a operação. Então eu mencionei a Lituânia, e eles estão coletando todas essas mensagens e então as enviando para o FBI. Não vou entrar muito em questões legais, mas a razão pela qual o FBI fez isso foi porque eles não achavam que poderiam fazer isso legalmente. Eles não poderiam fazer isso nos Estados Unidos. Eles tiveram que obter um terceiro país para contornar as proteções legais, basicamente. Então, toda segunda e quarta-feira, a Lituânia enviava mensagens Anon ao FBI. Você tem um novo dump do banco de dados na borda mais distante. Você então, obviamente, retira as mensagens que você já tem. Aqui estão seus novos dados. Você então os criptografa para uma chave que o FBI faz. Você envia para o FBI. E eles estão muito, muito felizes, porque todos esses chats simplesmente chegaram sem amarras. Não há mandado, pelo menos para o FBI. Não há nenhum tipo de ordem judicial além de um MLAT, um tratado de assistência jurídica mútua. O que significa? Podemos ter esses dados, por favor? Sim, aqui está. Agora, para a interface. Se você estiver sentado em San Diego, nessas salas e fileiras e computadores pelos quais eu andei, esta é a interface que o FBI realmente usou para grampear o mundo. E então olhar essas mensagens, grite e bot. Referindo-se àquela porta dos fundos que mencionei, olá eu não sei, sarcasticamente dizendo olá e monitorando todos os seus chats. Ou algo assim, eu acho. Mas você faz login e precisa de acesso por meio de um portal de aplicação da lei. É assim que você obtém tipos de ferramentas forenses, todo esse tipo de coisa. E o FBI atribuiria acesso às pessoas que precisassem, em San Diego ou mais tarde. Isso teria em outras agências também. Digamos que você faça login. Você zera em um usuário. Você pode então ver todos os seus bate-papos. Na parte inferior, você pode ver várias outras informações sobre o dispositivo deles, os membros da conversa. E em seguida, marcações no meio da tela. O FBI poderia selecionar pertinente, não pertinente, não pertinente ou cannabis. Porque algumas agências estavam lendo todas essas mensagens e, tipo, não nos importamos com ervas daninhas. Tipo, só queremos ler mensagens sobre cocaína ou heroína ou o que for. Então você pode girar um pouco e pode ter essas traduções geradas de todas as mensagens que chegam. Então, conforme o FBI expandiu o Anon ao redor do mundo, obviamente toneladas dessas mensagens não estavam em inglês. Neste caso, elas estavam em alemão bernês. E o FBI usou tradutores internos para traduzir rapidamente essas mensagens, o máximo que podia. Ou eles também recorreram a sistemas automatizados da AWS. Mas então você olha no lado direito, tipo, no topo, ele fornece um resumo. E diz, Online 2 Ghost comunica comentários sobre as habilidades de espanhol de Tommy.
E disse, eles fizeram isso, eles fizeram aquilo. E a ideia é que esses resumos trouxessem à tona o que era interessante ou importante para os analistas do FBI, para que eles não tivessem que ler literalmente cada mensagem. Eles podem dizer, ok, eles estão falando sobre cocaína. Eu provavelmente deveria isso. E como eu disse, ele continua e continua se expandindo. E isso é apenas para dar uma ideia do tipo de línguas que estavam sendo faladas em Wanon. Você tem sueco, sérvio, chinês, croata, bernice, alemão novamente, albanês, italiano. E isso só mostra que o FBI não está policiando dentro das fronteiras dos Estados Unidos. Aqui está realmente fazendo uma operação de vigilância mundial. Claro, não são apenas mensagens de texto sendo enviadas pela plataforma. Toneladas de fotos também. Os traficantes de drogas adoram enviar fotos de seus produtos. Ou eles dizem, ei, estou estacionado aqui. E eles também enviam selfies, como você pode ver no canto inferior esquerdo, o que o Anon também tinha. Ele introduziria recursos que seriam atraentes para os traficantes de drogas, mas eles sempre teriam um recurso secundário para o FBI. Então, um exemplo das imagens seria que os usuários poderiam redigir qualquer parte da imagem que quisessem. Eu posso desfocar o rosto de alguém. Eu poderia desfocar talvez alguns dados bancários, ou algo assim. O FBI também obteve uma cópia bruta de todos eles, semelhante aos memorandos de voz. Então, mais tarde, surgiu algo como um walkie-talkie, ou algo como quando você envia uma nota de voz no Signal. Esse tipo de coisa. E havia um recurso de modulação, onde você podia selecionar se queria deixar minha voz bem aguda ou bem grave. Com a ideia sendo, bem, se os policiais pegarem, eles não vão dizer quem é porque eu sou assim ou algo assim. O FBI poderia fazer engenharia reversa e obter uma cópia do áudio original também. Mais crucialmente, acho que mencionei o Arcane OS, que além do aplicativo de mensagens Anon com um backdoor, todo o sistema operacional em si tinha backdoor. Então, embora o Anon supostamente tenha desativado todas as funcionalidades de GPS nos dispositivos, e foi isso que os usuários foram informados, você entra nas configurações e pensa, não consigo nem selecionar o GPS. Deve ter sumido. O FBI estava coletando a localização do GPS anexada à maioria das mensagens. Então, sempre que alguém enviasse uma mensagem, ele também poderia identificar sua localização exata. E acho que todos entenderiam que nem sempre é necessariamente o conteúdo que é importante. Há também os metadados, certo? Então, ao mapear todas essas mensagens, o FBI foi capaz de descobrir, é claro, quem está falando com quem e em que contexto. Então, no meio vermelho é apenas um dispositivo que os analistas podem estar olhando. Azul são outras pessoas com quem eles estão falando. E verde é um bate-papo em grupo. E chegou a um ponto em que você tinha membros da gangue como a Share Bikers. E eles estavam tendo conversas em grupo sobre precisamos matar esse cara, precisamos espancar esse cara. E o FBI poderia ver todos os membros desse bate-papo em grupo que estavam presumivelmente envolvidos, ou pelo menos cientes dessas conspirações criminosas. Então, é mais ou menos assim que o telefone funciona, como a porta dos fundos funciona. E a empresa real? Porque o FBI estava secretamente gerenciando essa empresa, mas era quase uma entidade autônoma por direito próprio. Ela tinha que sair e tinha que operar como uma empresa de tecnologia, tinha que parecer uma empresa de tecnologia para que os criminosos não suspeitassem. Então, no topo, você tem alguém chamado Afghan OO. Ele é o informante que deu Anon ao FBI. Depois que o FBI fechou a Phantom Security em 2018, ficou claro que a corrida do ouro de vender telefones para criminosos organizados pode estar chegando ao fim, como se o FBI estivesse finalmente prestando atenção. Não podemos mais fazer isso. Então, Afghan a bordo do FBI diz, estou criando minha própria empresa e estou trabalhando nisso. Ela se chama Anon. Se eu lhe der isso, você poderia me dar uma sentença menor para quaisquer acusações que eu possa ou não enfrentar no futuro. E ele também recebeu cerca de 120 mil. Abaixo do Afghan estão os grandes distribuidores. Eu os chamaria de principais vendedores de Anon. Esses caras são criminosos comuns. Eles não sabem sobre a porta dos fundos. Eles são traficantes de drogas, principalmente. O principal, Hakan Ike Ali. Essas são algumas fotos de seu casamento que ele encontrou online e obviamente borraram sua esposa e filho. Mas ele é um traficante de drogas de primeira linha, o homem mais procurado da Austrália. Ele lidera o cartel australiano, um cartel bilionário que controla, creio eu, um terço das drogas que entram na Austrália. E mora na Turquia. E ele estava nesse escalão mais alto de decidir para onde os telefones vão. E essa é uma planilha que vazou de dentro do Anon. E talvez esteja um pouco escuro,
Mas você pode ver no topo, na planilha dos traficantes de drogas, que diz que a última edição foi feita por Hakan. E você pode ver ali, bem, aqui está a marca do telefone, como o Pixel 4 ou qualquer outro para o qual a pessoa está sendo enviada, a quantidade e esse tipo de coisa. Então, ele está controlando a cadeia de suprimentos desses dispositivos. Abaixo desses distribuidores, você tem os revendedores. Às vezes, eles são chamados de agentes, e esses são os caras que estão no chão. Eles estão dirigindo seus Lamborghini para entregar um desses celulares. Eles estão interagindo diretamente com os usuários finais do tráfico de drogas. E essa é a mesa de um revendedor que está exibindo alguns telefones no meio. Você tem praticamente a mesma coisa usando aquelas caixas Intel que mostrei antes. E então essa última foto não é realmente de uma Norma. É de outro revendedor de uma empresa diferente que eu tenho. Mas, você sabe, hotéis de luxo ao redor da piscina com acompanhantes, esse tipo de coisa. Só para dar uma ideia do tipo de pessoa que está vendendo esses dispositivos para traficantes de drogas. E, crucialmente, os agentes tinham acesso a algo chamado portal. Este é basicamente um site no qual eles podem fazer login e gerenciar dispositivos. Ok, tenho um novo cliente que quer comprar 5 novos telefones. Ou gerenciar a assinatura deles aqui, enviar os telefones para eles. Todo esse tipo de coisa. Acho que no total havia algo como 150 agentes. 150 pessoas espalhadas por todo o mundo fazendo o trabalho sujo do FBI para eles, basicamente. E eles não tinham ideia. E então, no portal, você pode fazer o recurso de limpeza também. Algo que é muito crucial para essas empresas de telefonia criptografadas é que você pode contatá-las, seja Phantom Security, Sky ou Encroach. E falarei sobre isso em breve e direi: ei, a polícia pegou meu telefone. Por favor, limpe-o. E então é aqui que eles fariam isso, e eles apertariam um botão. Claro, com uma norma. Não importa. O FBI já tem as mensagens, certo? Mas o FBI ainda tinha que fazer esse tipo de coisa. Então, não parece legítimo para os traficantes de drogas. E então, é claro, no fundo, você tem o usuário final, os próprios traficantes de drogas. E eu li centenas de milhares de mensagens anônimas neste ponto ao longo de muitos meses de leitura delas. E você pode ver os emojis lá. Eu acho que você ficaria chocado com o quão casuais algumas dessas conversas são, onde eles estão até falando sobre ordenar assassinato. E eles fazem isso com um emoji rindo ou corações, ou o que quer que seja. Às vezes, há pessoas pedindo um desconto em grandes quantidades se pedirem 5 doses de uma vez. Então você tem a anfetamina no meio que está estampada com um logotipo de Louis Fu. Você tem isso no livro Razão, uma carteira de Bitcoin de hardware. Fiquei genuinamente chocado com a quantidade de Bitcoin mencionada nessas mensagens. Eu cubro crimes cibernéticos há tipo 10 anos. Sabe, atores de ransomware, cibercriminosos normais, traficantes de drogas estão fazendo uso pesado de criptomoedas. E não são apenas alguns deles. É como se fôssemos comprar quantidades por atacado de cocaína ou metanfetamina em Bitcoin, o que realmente me surpreendeu. E então, sabe, um pequeno e agradável laboratório de anfetaminas apareceu neles. Então, você tem esse esquema de pirâmide, basicamente. Mas há outra camada no topo dele, e é claro que é o FBI, que está secretamente gerenciando e controlando tudo isso. Embora eles tenham sido bem discretos na maior parte do tempo, como eu disse, eles tomaram as decisões sobre colocar ou não esse recurso. E eles às vezes intervinham quando o estoque estava baixo. Então, há um episódio no livro em que o estoque está acabando de Google Pixels na Europa, e a Non está comprando tantos telefones do mercado recondicionado, que você literalmente não consegue obter um Google Pixel de alguns desses fornecedores de atacado. Então, o FBI voa em um jato, Gulfstream, lotado de mochilas cheias de Google Pixels de Washington, para a Holanda, e depois os deixa em. Acho que as autoridades holandesas os deixam em um ponto morto. Os agentes vêm e os pegam, e agora não tem mais telefones, e os vendedores não tinham ideia de que foi o FBI que realmente enviou aqueles Google Pixels. Então, e claro, o dinheiro vai dos usuários finais para os revendedores, para os distribuidores, para o Afghan e para o FBI. Não sei exatamente quanto custou essa operação. O FBI se recusou a me dizer isso nas entrevistas que tive com eles. Mas meu entendimento é que, conforme o dinheiro aumentava, o FBI às vezes o reinvestia de volta no negócio, como qualquer bom empresário faria. E era muito caro. Não só o hardware que mencionei, mas você tem que obter os eSIMs. Eles têm que ter dados ilimitados.
Eles têm que estar sempre ativos. Você tem toda essa infraestrutura e rede que mencionei. Se você tiver algum tempo de inatividade em um aplicativo de mensagens criptografadas, quer dizer, como todos sabemos, sabe, quando o Signal, ou o Freema, ou o Telegram, ou qualquer outro tem um problema, e não podemos enviar mensagens de texto para nossos amigos, é muito irritante. Imagine ser um traficante de drogas e seu aplicativo Anon cair. O FBI precisava que fosse muito eficaz, muito rápido e muito eficiente. Há outra estrutura também. Então eu mencionei. Falei com os programadores por trás do dispositivo, e esse é o Afghan novamente. De um lado, há um gerente de projeto que obviamente supervisionou parte do desenvolvimento do aplicativo. E há uma pequena equipe de desenvolvedores Android, alguns com quem conversei, e eles criaram o aplicativo Anon. Eles não tinham ideia de que estavam efetivamente trabalhando para o FBI. Eles encontraram um emprego no Fiverr ou em algum outro site de freelancers. Eles se inscrevem, recebem $1.000 por mês e simplesmente lançam seus produtos como qualquer outro tipo de desenvolvedor Android. Então, do outro lado, o sistema operacional Arcane. Este é o sistema operacional personalizado que mencionei. E o Afghan, ao que parece, por meio de minhas conversas com as pessoas envolvidas, compartimentalizou essas equipes. Um realmente não sabia sobre o outro, ou se sabia, eles realmente não se comunicavam. E acho que é por isso que essa enorme operação secreta mundial não vazou. E, para ser sincero, acho que é um milagre absoluto que isso não tenha acontecido. Então, hora da história. Eu mencionei o Microsoft e as caixas pretas. Então, o FBI começa a ler as mensagens em 2019, e eles estão em San Diego e estão vasculhando todas elas. Como eu disse, eles estão descobrindo que muitas delas não estão em inglês, então eles precisam de ajuda para traduzi-las. E eles começam a fornecer informações ad hoc para diferentes autoridades europeias. Então, na Holanda, eles souberam que alguém seria sequestrado. Bem, eles enviam isso para nosso adido legal em Haia. Ele dirá às autoridades holandesas que alguém será puxado para dentro de uma van neste momento. E eles têm essas armas, esse tipo de coisa. No início, eles não contam o segredo de como estão obtendo essas informações, mas fica claro que a inteligência é muito, muito boa. Eventualmente, aquela interface de front-end do FBI que mostrei, o FBI dá acesso a isso, a essas outras agências. Então, isso é BQA, um tipo de FBI da Alemanha, eu acho. E essa carta, não espero que você leia alemão, obviamente, a menos que saiba. Mas a sensação é basicamente que o BQA tem acesso. Eles estão lendo as mensagens e o FBI nem mesmo diz a eles que é de uma norma. É como: aqui está um monte de interceptações e mensagens, faça o que quiser. Os alemães têm que descobrir isso sozinhos. E o FBI faz isso pelos holandeses e suecos, como eu disse, até que, eventualmente, algo como 16 países se envolvem nessa enorme força-tarefa da Europol para vasculhar os dados. Então, o momento mais transformador para Anon é o fechamento da Sky. Este foi o rolo compressor da indústria de telefonia criptografada, algo como 70 mil telefones ao redor do mundo. Muitos deles eram traficantes de drogas organizados e sérios. Os telefones eram tão populares, como você pode ver, que alguns traficantes até colocavam o logotipo Sky em suas caixas de drogas enquanto as contrabandeavam, como uma espécie de homenagem à sua companhia telefônica favorita. Há uma lealdade insana à marca nesta indústria subterrânea. E, por fim, em 2021, as autoridades europeias invadiram a Sky em uma espécie de investigação separada, porém paralela. E eles recebem meio bilhão de mensagens que se pensava serem criptografadas. Um enorme salão de inteligência. E então, em uma espécie de golpe duplo, ou como um complemento a isso, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos também indicia o CEO da Sky. E a Sky, obviamente, tem que fechar. Sabe, ele foi hackeado, perdeu todas as mensagens, e agora seu CEO é um suposto criminoso. Foi quando a ordem de cima dá a mensagem para push, push, push. Esta é a maior oportunidade na indústria de telefones criptografados, possivelmente de todos os tempos. A maior empresa foi eliminada do mercado. Agora podemos entrar e aproveitar isso. Então, eles simplesmente começam a vender quantos telefones puderem. Eles até tentam se expandir para a Rússia, contrabandeando os telefones por vários outros países europeus. Claro, o FBI vai adorar se os telefones também chegarem lá. E então, eventualmente, o suporte ao cliente da Anon começa a receber mensagens em russo. Então, parece que os telefones realmente se deram bem. Uma das pessoas por trás dessa expansão é essa pessoa Microsoft de quem tenho falado. Ele é o da esquerda sentado
E o da esquerda aqui, com a máscara facial de fogo também. Ele é, eu não diria um traficante de drogas de primeira linha, mas provavelmente um de nível médio. Se você consegue pensar em alguma maneira de contrabandear drogas, Microsoft provavelmente já pensou nisso, ou provavelmente já fez isso. Aqui está um exemplo em que ele tinha uma lancha na Suécia e conseguiu que 2 pessoas fossem até lá, dirigissem para o oceano na calada da noite. Encontrassem um enorme navio cargueiro que passava, onde trabalhadores corruptos jogavam 400 quilos de cocaína pela borda. Ele então flutuaria porque tinha um tipo de dispositivo de flutuação nele. Eles a pegavam e a traziam de volta. Então, quero dizer, ele é claramente um grande negócio, porque ele está lidando com quase meia tonelada de cocaína. Ele também falou sobre ter aeródromos na Dinamarca para receber drogas. Eu vi mensagens em que ele falou sobre ter um trabalhador corrupto dentro de uma fábrica de bebidas energéticas. E eles poderiam colocar os precursores da anfetamina dentro das bebidas energéticas e então enviá-las adiante. Qualquer tipo de esquema que você possa imaginar, ele provavelmente ficou enojado, como eu disse. Mas então há uma espécie de disputa de poder dentro do Anon. Então, enquanto o FBI está secretamente gerenciando isso, e os distribuidores abaixo estão meio que fazendo o que sabem fazer. Alguns deles querem mais controle do que outros, especialmente Microsoft e especialmente a Hackenite. Então este é o escritório do Anon. Isto não foi feito pelo FBI. Isto foi feito por Hakkana em Istambul, Turquia. Ele tomou para si a responsabilidade de encomendar esta placa Anon luminosa. As pessoas que me enviaram disseram que era vergonhoso. Essas são as palavras deles, não minhas. Mas você pode ver o logotipo e então fazer valer seu direito à privacidade. E então, eles têm a marca nos laptops também. E a ideia é que, bem, 2 coisas. Isso meio que dá alguma legitimidade ao Anon. Olha, nós somos um negócio real. Temos um escritório muito bom em Istambul. É também para dar legitimidade a Hakanik, porque ele começou a se apresentar como o CEO da Anon, mesmo que seja Afghan, o cara que está trabalhando para o FBI. E a razão para isso é que os traficantes de drogas perceberam que vender telefones talvez não seja tão lucrativo quanto o tráfico de drogas, mas é um negócio muito bom. E se você puder controlar o fornecimento desses telefones também, você pode ganhar muito dinheiro junto com seu contrabando de cocaína. Então, aqui está a Microsoft dando um belo sinal positivo no escritório da Anon. A foto do meio é obviamente o adesivo da Anon em um laptop. Eu não acho que sejam especificamente as caixas pretas da Intel, mas eles estão exibindo telefones basicamente em Istambul. E então, a Microsoft contabilizando alguns de seus ganhos com drogas, ou muito mais tarde, suas perdas com drogas, porque a polícia sueca e outras autoridades continuam apreendendo todas as suas remessas de drogas. E ele não tem ideia de por que culpa outras pessoas com quem trabalha. As pessoas dizem que tem que ser os telefones. Há algo nesses telefones que ele simplesmente não consegue ouvir nas caixas pretas. O mais crucial é que Microsoft e Hakan descobriram como clonar essas caixas pretas da Intel. Então, em vez de ter que esperar por uma remessa de Saratoga do FBI, eles poderiam simplesmente fazer uma caixa preta e fabricar quantos telefones quisessem. Eles poderiam ter controle total sobre a distribuição desses dispositivos. E foi assim que o Anon, na minha opinião, começou a ficar fora de controle. Começou a crescer tanto que o FBI estava nadando em mensagens. Um dos agentes envolvidos disse que era como tentar pilotar um avião enquanto ele tentava cair. E você só tem que continuar. Tem que continuar. O que nos leva, obviamente, a este mapa, que é o tipo de contagem final de dispositivos que estavam usando o backdoor Anon. Laranja é onde estão os países que continham dispositivos Anon. Obviamente, é a grande maioria do planeta. Estava em mais de 100 países diferentes, incluindo, como você notará, América do Norte, Estados Unidos e, novamente, não vou entrar muito na legalidade disso. Mas as pessoas que trabalham no Anon, promotores de drogas e as pessoas do FBI de San Diego queriam monitorar telefones nos Estados Unidos. Eles ficaram muito próximos, eles leram, escreveram uma linguagem padrão para colocar nas ordens de grampo todo esse tipo de coisa. E então, os superiores do DOJ basicamente nunca aprovaram. Então, embora a Operação Mundial tenha sido aprovada, a dos Estados Unidos foi bloqueada, para grande aborrecimento de alguns dos agentes e das pessoas envolvidas. Então, o que tudo isso significa para o debate sobre ficar no escuro? Eu realmente não sei. Então, vou tentar simplificar um pouco e espero que pessoas muito mais inteligentes do que eu consigam descobrir o que acontece a seguir. Mas minha principal conclusão é que o FBI vai fazer isso de novo.
quando entrei furtivamente em uma conferência policial onde o FBI estava falando. Bem no final, um dos agentes do FBI disse que eles estavam ansiosos pela próxima iteração da Operação Trojan Shield, que é como essa operação foi chamada. Eles estão dizendo explicitamente que querem fazer algo assim novamente. Bem, se é só mirar em criminosos, quem realmente se importa? Sabe, tenho certeza de que as pessoas terão esse tipo de argumento. Bem, quando o FBI abriu o jogo em junho de 2021 sobre a execução do Anon, eles não queriam apenas prender traficantes de drogas. Eles queriam destruir a confiança na indústria de telefonia criptografada. Eles queriam afastar os criminosos desses dispositivos criptografados para talvez reuniões presenciais, nas quais pudessem fazer leitura labial, ou usar câmeras, ou o que quer que seja. Não acho que isso seja escalável, mas esse era o argumento. Após essa admissão do FBI, algumas empresas de telefonia criptografada ficaram inativas. Este é um da Cypher que disse, sabe, em vez de fazer isso mais, nós vamos fechar, basicamente. Você ainda tem algumas companhias telefônicas criptografadas. Há um chamado 1BC, o que significa que alguns colegas italianos que revelamos também o usam atualmente pela máfia italiana. Mas em minhas conversas com traficantes de drogas e as pessoas que vendem esses telefones para eles, muitas pessoas agora estão apenas comprando um telefone de grafeno. Eles instalam Signal, ou Frima, ou Wicker. Quer dizer, o Wicker está morto agora, mas algum tipo de aplicativo de consumidor, eles usam isso e jogam o telefone fora. E acho que isso levanta uma questão fundamental. Especialmente porque, como eu disse, o FBI não está indo para casa. Eles querem fazer algo assim de novo. O que acontece quando mais e mais os traficantes de drogas estão usando Signal ou algum tipo de aplicativo que defensores dos direitos humanos, jornalistas, ativistas, tecnólogos, hackers, todos nós usamos? Ao fazer todas essas reportagens, cheguei à conclusão de que há 3 opções. Talvez haja uma 4ª opção da qual não estou ciente, mas é mais ou menos isso que vejo. Primeiro, a porta da frente, e todos nós estamos familiarizados com isso. Você sabe, os aplicativos fornecem dados para as autoridades policiais quando há uma solicitação legal para fazê-lo. O Discord faz isso todos os dias. O Gmail e o Google fazem isso. Twitter, obviamente. E acho que isso é muito bom para serviços não criptografados. Mas não acho que nenhum de nós realmente gostaria que o Signal ou um serviço de mensagens criptografadas de ponta a ponta começasse a armazenar mais dados do usuário para que pudessem ser fornecidos às autoridades. Certo, o Signal, quando é obrigado a fazer isso, fornece apenas a data e a hora em que uma conta foi criada e a última vez que foi usada. Uma quantidade muito pequena de dados. E acho que todo mundo provavelmente gosta disso, exceto as autoridades. Então, você tem a porta dos fundos, que é sobre o que eu estava falando. É sobre as autoridades do Anon comprometendo plataformas de bate-papo inteiras. Anon, eles também invadiram. Eles também invadiram Sky. Isso tem uma latitude enorme para vigilância colateral. Descobri que as pessoas no Anon incluíam advogados que não são suspeitos de um crime. O único crime deles é fornecer aconselhamento jurídico a traficantes de drogas, o que é um princípio básico do nosso sistema de justiça. Seja você quem for, você deve conseguir representação legal e isso nos ameaça. O último é hacking direcionado. Tenho certeza, como todos nesta sala sabem, que depende do mercado caríssimo de exploits e ferramentas ofensivas. Você sabe que para entrar em um iPhone, você vai precisar de um Safari ou um exploit e mensagem. Você vai precisar de algo para sair da sandbox. Você vai precisar de um kernel, também se quiser persistência. Então, tudo isso é muito caro e vai ser muito difícil potencialmente para as agências. Por meio de minhas conversas com pessoas que vendem malware para agências de inteligência e aplicação da Lei Five Eyes, ele pode ser criado de forma a coletar apenas certas informações de certos dispositivos. Agora que, obviamente, ainda pode ser abusado em massa, todos nós vimos o grupo NSO hackeando a equipe Fisher. Mas se você colocasse uma arma na minha cabeça e eu tivesse que aceitar uma dessas, poderia ser hacking direcionado. Não estou endossando isso, tenho certeza de que muitas pessoas discordariam. É apenas um daqueles que parece o menos ruim. Mas, novamente, não tenho certeza. Espero que outros agora possam aproveitar esse debate e prosseguir com ele. Mas minha principal conclusão é que o status quo não é sustentável. O status quo é o que levou ao Anon. O FBI não fez isso no vácuo. Ele fez isso porque se sentiu capacitado para isso, parecia que essa era uma opção legítima a ser feita. E não sei o que acontece agora, além de eles tentarem fazer algo. E eu realmente espero que agora essa informação esteja disponível no livro e nesta palestra, e que vamos publicar um artigo provavelmente quando eu sair do palco, em 1 minuto, ou em alguns dias. Mas as pessoas precisam falar sobre o que realmente aconteceu quando houve uma porta dos fundos. Estamos bem com isso? Queremos que eles façam isso de novo ou não? Então, muito obrigado por ouvir. Estarei na Crypto and Privacy Village, às 16 horas, fazendo uma versão bem pequena desta palestra. Também terei cópias do livro que você pode comprar por $30. Por favor, traga dinheiro porque não sei mais o que fazer. E por favor, assine a 404 Media Co. Eu realmente agradeço.